Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, noticiário esportivo do Vascão da Gama, repleto de novidades. Zé Colmeia disse aí, ó, que segunda-feira vai chegar a cereja do bolo, tá tirando maior onda. A gente vai falar o nome aqui da cereja do bolo que ele postou lá no vídeo dele, colocando a culpa nos políticos do Vasco da Gama. E o Josh Wand, que é santo, né? 777 Partners, fazendo um trabalho maravilhoso, né? E o seguinte, vamos falar aqui também da vitória do Vasco da Gama no Sub-20, jogo que terminou agora. O Vasco foi à final aí do campeonato estadual. E a situação aí do treinador do Vasco da Gama, hein? Amanhã é um dia derradeiro aí para a gente poder saber aí se o William Batista sai, se o William Batista fica. Meus amigos. Então vamos lá, ó. E fiquem atentos que a gente vai falar aqui o nome da cereja do bolo, né? Que saiu da boca do Zé Colmeia hoje. Ai, meu Deus. Deixa eu respirar. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu peço a você aí que puder ajudar o nosso canal. A gente está aí na luta para a gente poder comprar a nossa câmera. A gente está com uma câmera aqui emprestada para a gente poder fazer os nossos vídeos aí. Vou deixar o Pix aqui para quem puder ajudar aí, tá? Tá aqui, ó, o Pix, perfeito? Vamos começar falando aqui do Sub-20. O Vasco da Gama venceu o Botafogo. O gol aconteceu aí no finalzinho da partida. O Vasco mantendo a sua hegemonia contra o Botafogo, Sub-20, 1-0 aí. O gol do Vasco da Gama foi marcado pelo menino Paulinho, né? E o seguinte, agora o Vasco vai pegar o Mulambo da Gávea, né? O Flamengo na final do campeonato estadual. Mas amanhã é o tirateima. Amanhã tem clássico Vasco da Gama e Botafogo, que é o jogo aí referente à 13ª rodada. E para o Vasco, gente, é vencer ou vencer. Um empate é um resultado ruim e várias coisas cercam aí essa partida aí. O Vasco vai ter alguns desfalques aí de peso, alguns problemas aí que o William Batista terá que solucionar, perfeito? E o seguinte, por exemplo, o William Batista vai ter aí alguns desfalques para esta partida. Gabriel Peck, nosso melhor atacante, né? E paz, meus senhores, Pedro Raul treinou como titular hoje, né? E o nosso Jair, que está confirmado fora aí, Matheus Cocão entrando no lugar aí do Jair, né? Não enfrenta o Jair, o Botafogo. E o seguinte, né? O time do Vasco da Gama com Léo Jardim, Pumita Rodrigues, Capasso, Léo e Piton, Matheus Cocão, Marlon Gomes, Alex Teixeira, Figueiredo, menino Rayan e também o Pedro Raul. Será se agora vai? Será se amanhã tem gol do Pedro Raul? O Vasco, que está na 18ª colocação, pega o líder Botafogo. O Vasco tem 9 pontos na competição, torce aí por um tropeço do Goiás e outro do Cuiabá para deixar a zona do rebaixamento. E sobre a situação do treinador aí, meus amigos, o que acontece, né? Amanhã é o veredito aí para o William Batista. O Vasco preferiu ficar mais essa semana com o treinador para ver se ele se ambienta, né? Os jogadores do Vasco foram aí consultados durante a semana e não houve rejeição por parte aí dos atletas do Vasco ao treinador do Sub-20. E o seguinte, né? O nome do Rogério Ceni está aí no stand-by, né? E o nome do Aguirre também ganhou força aí nos bastidores do Vasco. O Vasco vai dar uma oportunidade aí para o William Batista, pelo menos até amanhã, porque a situação de dinheiro está escassa, tá? Bom,
sobre a situação aí envolvendo reforços, tá? Por enquanto, gente, não adianta a gente ficar especulando aqui jogador. É Serginho do Vascão, Maicon do Vascão, tá? E o Vasco negocia aí com outros atletas. O atleta que estaria mais próximo aí de reforçar o Vasco da Gama, a gente vai falar sobre o chileno no final do vídeo, tá? É o nosso Cittadini. O Vasco da Gama tem negociações bem avançadas aí com o Léo Cittadini. Essa negociação deve ser sacramentada já no começo da semana aí. O Cittadini, que é jogador do Atlético Paranaense, certo? O Vasco descartou qualquer possibilidade do Bruno Praxedes jogar aqui. Vasco tenta, mesmo que difícil ainda, a contratação do Rodrigo Salazar. A 777 Partners aí, segundo o noticiado hoje, tenta fazer uma engenharia financeira para trazer o atleta. Eu não acredito que essa negociação será concretizada, mas a título de conhecimento eu passo para vocês. E o Vasco busca aí o volante Rômulo, né? Jogador que está no Atlético, que é do Atlético Mineiro, que está emprestado ao Internacional. Mas aí o Zé Colmeia, né, resolveu falar, aquela bravata, não, e defender, passar pano aí na 777 Partners. O que a 777 Partners está fazendo hoje no Vasco da Gama é desmoralizante. É assim que a gente conceitua. Por exemplo, a última da 777 Partners foi ver o seu Josh pegando um empréstimo aí para financiar a empresa financiadora aí da irmã dele. Uma cena de nepotismo que o pessoal falava que tinha muito lá na gestão do Campelo, do Eurico. Mesma coisa. Não mudou rigorosamente nada. Aí o Zé Comé chega e manda a seguinte hoje para a rapaziada. Chega assim, ó, os críticos, os antes, né, que fica mamando os políticos do Vasco, queimamos políticos, vão ter uma surpresa na terça-feira. Terça-feira, vão falar que é ruim, mas é bom, vai chegar a cereja. Eu tô pensando que é coisa séria. Medel. Isso saiu da boca dele, Medel. Cereja do bolo. Gente, isso é uma vergonha descabida o que essa 777 Partners está fazendo. É por isso que eu falo que é sócio zero. É por isso que eu falo aí que é torcedor zero. Você sabe por quê, gente? Você chegar no dia 1º de julho, já passou o meio do ano, e jogar na cara do torcedor do Vasco, que é cereja do bolo, com todo respeito ao jogador, que não é ruim, tá? O Medel, o chileno, mas, porra, você dizer para 25 milhões de torcedores espalhados de norte a sul do Brasil que é cereja do bolo, vergonha, mano. Eu não aguento mais essa 77 Partners e nem essas pessoas que ficam aí passando o pano para parada errada, financiando golpe, merda, estelionato dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Torcedor do Vasco, fiquem atentos a isso. A gente não está falando aqui em nome de político, a gente está falando em nome do Vasco da Gama, que ninguém bota bonezinho de 777. Aqui a gente está falando em nome do Vasco da Gama porque o Vasco está sendo lesado. Faça um exame aí de consciência. Valeu, meu amigo? Vasco neles e a verdade prevalecerá. E Medel tá aí chegando. O que me resta dizer? Um beijo do gordo. Zé Comé, um beijo do gordo para você também. Me engana que eu gosto, Zé. Me engana que eu gosto. Valeu!